para prestar este culto. Todo culto a Deus tem que ser com maior reverência. Sabemos que Jesus, ele é juiz dos juízes, advogado dos advogados, doutores dos doutores, rei dos reis, mestre dos mestres. Após toda a honra, tudo que nós temos que estar dentro da casa do Senhor é para estar ligado no que Deus está falando. Eu aprendi assim, igreja. E nesta parte eu sou uma pessoa muito, talvez muitos me achem chato, mas diante de Deus não sou chato. Após um culto ao Senhor, eu aprendi que quando nós entramos na casa do Senhor é para cultuar a Deus. Glória a Jesus. Na sala de aula, quando eu estudava, quando o professor via duas pessoas conversando, sabe o que eles faziam? Tirava aquela pessoa, botava do outro canto, para evitar eles dois conversar, para prestar atenção à aula. Pois do mesmo jeito é a casa do Senhor. Eu já vi um pastor, ele falar que tratava uma igreja que ele dirigiu igual uma sala de aula. Era um converseiro tão grande, mas quando ele pegou a igreja, ele deixou os crentes tão doutrinados, igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Após quando sentar um perto do outro, não converse. Amém? Não converse, preste atenção só no culto. E se falar uma coisa necessária, que esteja dentro do tabernáculo, na adoração a Deus. Assim eram os cultos de 40 anos atrás, dentro de grandes templos. Amém, meus amados irmãos? Amém. Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhando dentro da igreja. E quando o Espírito Santo, ele começa a trabalhar dentro da igreja, Deus, ele manda revelação, manda profecia, manda as curas divinas. Eu não acredito em igreja que tenha toda desmantelada, pessoa sair em profecia num e outro. Porque o culto está uma desordenança. E o Espírito Santo de Deus não trabalha. Diante da minha Bíblia, eu não vejo respaldo para isto. Pois quando nós estamos num só culto a Deus, num propósito, Deus usa. Por isso que muitas das vezes o pastor Anso não ora por revelação. Antigamente, passei mais de mês sem orar pelos dons, só para mim ter uma visão sobre a igreja. Isso há um ano e pouco, não foi, missionário? Após o culto, ele tem que ser com a maior reverência a Deus. Quem está entendendo? Amém, amém. A tua salva de palmas para Jesus, meus amados. Glória a Deus. Quando Maria e José estavam procurando Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus estava na sinagoga do templo. No livro de Isaías, ele estava lendo. A Bíblia vai dizer que quando Maria e José chegou lá à procura dele, ele olhou para ela e disse para ele, não sabe vós que eu tenho que cuidar? Ele estava falando como Jesus, como Filho de Deus. Não tenho que cuidar das coisas do meu Pai? Segundo o texto, os homens que estavam dentro da sinagoga, eles estavam prestando atenção o que Jesus estava falando. A Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto ali, pregando, a Bíblia diz que o povo, eles sentavam e ficavam ouvindo. Ninguém conversava. Glória a Deus. Pois sempre eu bato nessa tecla. Não é que ninguém está conversando hoje, é só para os irmãos ficar orientados.
Porque a casa de Deus, ela tem que ter respeito em tudo. Amém, meus amados? Amém. Porque assim Deus trabalha na organização. Deus não trabalha numa casa desorganizada. Aleluia, Jesus. Não pense que é Deus que está falando em muitas igrejas, que não é. Glória a Jesus. A minha Bíblia, ela não diz isso. E a Bíblia de vocês também não diz isso. Amém, meus amados irmãos? Amém. Que nós vimos aprender cada dia mais. Porque um culto de sexta-feira é o mesmo culto de uma quinta, de uma quarta-feira. Não muda nada, é para o Senhor. Glória Agora a Deus. nós intitulamos os assuntos que nós vai trazer para a nave Glória a Deus. e para o ministério. Amém, meus amados irmãos? Amém. Porque Deus, Ele Glória a é Deus. fiel. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. A Bíblia vai dizer que Jesus anda por cima do mar. A Bíblia, ela vai dizer que Jesus, ele anda por cima do mar. Sabemos que diante da palavra de Deus, na época, ninguém tinha visto aquilo a não ser no Velho Testamento, quando a Bíblia diz que, aleluia, Moisés abre o mar vermelho para o povo de Deus passar. Amém, igreja? Amém. E a Bíblia vai dizer aqui sobre esse grande feito, aonde o próprio Cristo, ele anda por cima do mar, provando que ele é e era e é o Filho de Deus, provando que ele veio para, aleluia, salvar os pecadores, aleluia, provando que ele veio para trazer, aleluia, salvação, aleluia, glória a Deus, aqueles que não acreditavam. E a Bíblia diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. A Bíblia vai dizer aqui que aleluia, aqui no capítulo 21, aqui a Bíblia diz que Jesus tinha feito um grande milagre das multiplicações dos peixes e dos pães. A Bíblia diz aqui que Jesus já vinha do grande milagre sobrenatural de acrescentar pães e de acrescentar peixe para mais de sei quantos mil, não contando crianças nem mulheres. É o poder de Deus. O poder de Deus, ele tem poder para transformar. Mas para Deus transformar uma vida, nós temos que, aleluia, deixar ele transformar. Glória a Deus. A Bíblia, ela vai dizer que o Espírito Santo, ele é um espírito de ordem, ele é um espírito herdeiro, quer dizer, ele é um espírito que ele entra, faz quando o homem e a mulher deixa fazer. Para o Espírito Santo fazer a mudança, o homem e a mulher tem que deixar aleluia, o velhas prática, mesmo aceitando Jesus. Porque muitos aceitam só por lábio, Glória a Deus. muitos aceitam por contenda, muitos aceitam por emocionalismo, mas aceita. E ali o Espírito Santo, quando ele começa: Senhor, eu não queria aceitar-te, mas aceitei. Como eu aceitei? Eu quero agora que o Senhor faça a obra. Aí o Espírito Santo, ele é educado, porque mais educado é Satanás, espírito desordeiro. Ele entra e destrói qualquer vida. E aqui a Bíblia diz que Jesus operou muitos milagres na multiplicação dos pães e do peixe.
Aí, dando continuação no versículo 22, ele fala: Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Quer dizer, Jesus já sabia, aleluia, como Deus, que grande milagre ia também fazer lá, de operação de curas divinas. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Versículo 23, e despedida, a multidão subiu ao monte para orar à parte. Olhando bem aqui, Jesus Cristo, Ele cuida de nós. Aleluia. No versículo 23, a Bíblia diz que ele só subiu no barco, aleluia, louvado seja Deus, quer dizer, ele só deixou a multidão depois que ele despediu, aleluia, com a barriga cheia. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome santo. Isso é o exemplo que nós temos que dar. Jesus, ele nos deixa muito exemplo para que nós venhamos, aleluia, fazer, porque nós somos filho de Jesus, irmão de Jesus, filho de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que ter a mesma mente de Cristo. E uma mente de Cristo não é uma mente perversa. A mente de Cristo não é uma mente pervertida, não é uma mente para maquinar as coisas. É uma mente limpa. Aleluia. Quem está ouvindo? Glória. Bata uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Se ligue no céu, se ligue na palavra que Deus vai te curar. Não coloque, aleluia, problemas dentro da igreja. Coloque: Deus é maior do que os seus problemas. Aleluia. Deus é maior. Glória a Deus. Deus opera através da nossa fé. E a Bíblia diz: e despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Amados irmãos, amadas irmãs, nós sabemos que muitas das vezes nós temos que estar num canto só. Muitas das vezes nós passamos, aleluia, louvado seja Deus, por algumas situações que nós aleluia, queremos mais estar só. Porque muitas das vezes que tem 2 ou 3, muitas das vezes, em algumas ocasiões atrapalha. E muitas das vezes nós necessitamos estar só para que o Espírito Santo venha nos usar, para que Deus venha falar. Muitas das vezes acontece isso. Sabemos aqui que quando Jesus ele foi à parte e foi orar só, porque ele foi falar com Deus, ele foi falar com o Pai. Não é aqui que Jesus estava excluindo, porque Jesus também, aleluia, lá naquela monte da transfiguração, ó, ali a Bíblia diz que Jesus ele foi também orar e levou Pedro e João, se eu não falha a memória. Aleluia, Jesus. Mas Jesus ele não chamava qualquer um, ele chamava aqueles que eram mais próximos, que oravam mais, que tinham mais capacidade, que era mais espiritual. Ele chamou Pedro e João, aonde a Bíblia vai dar a referência às cartas de Pedro e João. Tem momento que nós temos que estar chamando pessoas no ministério para orar, para sublimar pessoas, aleluia, realmente que seja consagrada, pessoas que realmente que tenham o mesmo espírito, que tenham a mesma unção, porque se não for, muitas das vezes você vai, aleluia, vai descer pesado de cima do monte. É, igreja. Por isso que Jesus aqui, ele foi só porque os apóstolos ainda não estavam preparados. E a Bíblia diz: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí vem a ação sobrenatural também de Jesus sobre o vento.
vento. Quando nós olhamos aqui no original, era ventanias forte, que não virou barco, porque, igreja, os discípulos, apóstolos estavam no barco, esperando Jesus, mas Jesus tinha dado uma ordem para eles ir. Quando Jesus dá uma ordem, não tema, vá, porque ele está no barco. Aleluia! A tua salva de palmas para Jesus, igreja. Ele está no barco, não tema. Oh, maravilha! Como é bom nós ouvir a voz de Jesus. Quando ele está no barco, não tema, não se preocupa. Se ele manda tu ir para um canto, vai, porque ele é contigo. A Bíblia diz que Moisés estava, aí uma grande peleja, mas Moisés estava temendo. E Jesus, aleluia, Deus falou: Moisés, diga o povo que marche, porque essa peleja não é tu que vai pelejar. Quem vai pelejar sou eu contra o meu povo. Jesus está falando esta noite para você. Deus está falando com o irmão Rildo dentro do coração dele, o Espírito Santo. Essa peleja sou eu que, aleluia, que estou pelejando. Só faça marchar, aleluia. O que é que Deus, olha, revelação do céu, o Espírito Santo. Quando Deus falou para Moisés, sabe o que é que Deus estava falando? Ele estava falando: o meu povo, aleluia, que faz a minha vontade, eu estarei com ele. Meu povo foram obedientes e marcharam. E a Bíblia diz que nada parou o povo que Moisés levou. Vem, igreja. A tua salva de palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. O mar representa as tribulações, as aflições que vocês têm passado. O mar representa aquilo que vocês pensam que não vão conseguir. Jesus falou comigo através desta palavra hoje à tarde. Eu tinha lido umas palavras, outras palavras, mas o Espírito Santo de Deus mandava eu falar isto hoje, porque Deus está falando com pessoas aqui. A palavra, ela não volta vazia. E eu falei: minha filha, como é bom, como o Espírito Santo de Deus, ele queima dentro de você para aquilo, para trazer para o povo. Sabemos que o povo não necessita só de exortação, precisa também de consolação. Porque se for só vara, aleluia. Muitas das vezes não pega um filho, bate no filho, bate ali, mas muitas das vezes ele não necessita só disso. Ele necessita também de um amor, de uma correção, é igualmente o povo de Deus. E Jesus está falando hoje no coração dos amados. Os problemas estavam muito grandes, as ondas estavam ao contrário. Quantas das vezes você pega aquilo, louvado seja Deus, que você pensa que vai dar certo, aí tudo começa a dar o contrário.
Eu lembro do irmão, ele falando que quando ele aceitou Jesus, Deus começou a fazer a obra, mas ele tem que deixar algo. E quando ele começou a deixar a soberba, deixar outras coisas, Deus começou a fazer. Por quê? Porque tudo aquilo que ele tinha, aquilo começou a dar para baixo. E ele olhava, Senhor, hoje eu estou te servindo, mas tudo é para a tua glória. Glória a Deus. E Jesus chegou com um grande milagre na vida deste homem. Curou a esposa que estava vegetando. Curou um filho que estava. Testemunho tremendo deste irmão. Muitas das vezes a gente pensa, irmã Cristina, que as coisas estão ao contrário, mas Deus está trabalhando. Receba, Deus está falando com você. Muitas vezes nós pensamos que aquilo está ao contrário. Mas lembra que Jesus falou: temos que andar por fé. E através da nossa fé, Deus, Ele é fiel para fazer com o seu povo. Porque fiel é quem nos prometeu. Quando as coisas estão difíceis para você, mas Jesus está falando hoje: não tema, porque eu estou no controle da tua situação, igreja. Aleluia! Pode aplaudir Jesus, igreja. Glória a Deus. Mas a quarta vigília da noite dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Agora Jesus, ele vai untar os seus discípulos. Ele vai untar os seus discípulos. Jesus poderia pegar um barco, mandar eles esperar, poderia, mas ele quis mostrar o poder sobrenatural de Deus na vida dele, para provar que Jesus era o Messias, para que Jesus era provar que ele era aquele que foi escolhido por Deus para salvar a humanidade. Aí ele, aleluia, a Bíblia diz que agora ele anda por cima do mar, onde ninguém pode fazer isso. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele vai por cima do mar. Quero falar hoje para vocês: Jesus está andando por cima do mar para tomar, aleluia, situação daquilo que tu tem colocado. Glória a Deus. Nas orações que tu tem pedido a Deus, nas orações que tu tem orado, as orações que tu tem pedido, porque o Espírito Santo de Deus me revela pessoas orando. Ele é o Deus, aleluia, do impossível. Esta palavra é revelada do céu, igreja. Glória a Deus. Aleluia! Deus, que maravilha! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Ele está andando por cima do mar. Não tema. Faça como Pedro no início. Versículo 26. E os discípulos, vendo a caminhar sobre o mar, assustando-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Igreja, Glória a Deus. muitas das vezes nós estamos nessa situação. Muitas das vezes nós temos até medo dos milagres de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes Deus, ele quer operar. Muitas das vezes nós pensamos que não é Deus que está operando, mas Deus, ele está operando de forma diferente. Hoje à noite ele fala para a igreja. Ele está operando de uma forma diferente, que vocês não estão entendendo. Vocês talvez estejam até pensando que ele não está operando, mas ele está operando. As vidas de vocês aqui não é em vão. Glória a Jesus. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ele diz: tende bom ânimo, igreja, não temas, sou eu que estou falando com vós, diante da minha palavra. A palavra é dele, eu apenas sou porta-voz esta noite, para trazer aquilo que tu está precisando, para trazer aquilo
aquilo que tu está pensando que não está no teu alcance, mas Jesus está trabalhando para trazer aquilo que está ao contrário, trazer, aleluia, na tua direção. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 28. Sempre Pedro respondeu e disse: Senhor Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes o medo nos impede. O medo estava impedindo ali Pedro. Ele disse: se eu és tu. Primeiro veio o medo. A Bíblia diz que primeiro veio o medo. Os discípulos se assustaram, gritaram com medo. Parecia que era um fantasma. Todo mundo sabe quando a pessoa está com medo. Tem medo. Eu sei bem disso. Porque quando eu não era crente eu vivia oprimido. Eu não dormia em casa só. Eu não tomava banho só. A minha esposa ainda pegou esse tempo. Eu pedia para vir botar eu, porque eu vivia oprimido. Para onde eu olhava, parecia que eu estava vendo demônios. Eu era pessoa oprimido, mas eu não sabia que era oprimido. Eu não dormia só. Para me vir para casa, quando eu morava em mamãe, eu passava aqui correndo porque era sítio. Jesus liberta disso. Glória a Deus. E a Bíblia diz que, respondendo, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Pedro, ele pediu algo muito mais do que aquilo. Ele pediu só uma coisa, não, o irmão Hildo, o irmão Evandro, missionário, a irmã Cristina. Ele disse: mas para provar que é tido, eu quero ir por cima das águas. Era a ação de Pedro. Ele teve uma ação, e toda ação tem uma reação. Sabemos disso. Ele olhou para Jesus. Jesus olhou para ele. Para provar que sou eu, tu vai andar. Pedro não estava colocando Jesus aqui na parede, viu? Como alguns pregadores, às vezes, como prega nessa mensagem, diz que ele, porque muitos querem, alguns teólogos, eles querem reprovar algumas ações de Pedro. Pedro era carne, igreja. Pedro, ele não era convertido ainda, verdadeiramente. Deus operava porque ele era um homem bruto, era um homem fiel a Deus, mas ele ainda tinha as coisas que ele necessitava deixar, como o uso da espada. Ele não deixou, Jesus não falou nada. Jesus só repreendeu ele: guarda a tua espada. Mas depois ele se libertou disto, porque ele não necessitava mais andar com espada, porque ele não era soldado. Os soldados que andavam.